Olá, gente! Tudo bem com vocês? Muito prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Thaís, sou Person Organizer e como uma boa Person Organizer, vamos falar sobre o que neste canal? Organização. O vídeo de hoje é a organização de gavetas, tá? E esse tema foi tirado lá do Instagram, porque eu perguntei lá, na verdade eu pedi sugestões de vídeos, dicas ou qualquer dúvida que vocês tenham referente à organização, porque às vezes dá uns brancos na gente, a gente não sabe o que gravar, né? E sempre é bom, né, ter algumas dicas aí de quem tá precisando aprender pra, né, desenganchar aqui. Então, me foi perguntado qual que é a melhor forma de organizar as gavetas por categoria. E pegando esse gancho, né, eu vou falar sobre a organização de gavetas de um modo geral, tá? Com algumas dicas de organização e tudo mais. E baseado nisso, espero responder a esta pergunta. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de falar sobre organização ou aprender sobre organização, ou nem gosta de organização, mas tá querendo, né, aprender para resolver algum BO da sua casa, continua assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, que aí você fica por dentro de tudo. Tá bom? Então vamos deixar de papo e vamos ao que interessa, que é saber como organizar as gavetas. Vamos lá. Bem, gente, falando de organização de gavetas, é uma coisa bem complexa, tá? Pra eu falar aqui exatamente e ser uma verdade absoluta. Por quê? Porque cada casa é um caso. Tem gente que tem só gaveta, tem gente que tem muita gaveta, tem gente que tem pouca gaveta e tem gente que não tem gaveta nenhuma. E aí eu vou, baseado, tá, no que eu conheço de organização, eu vou dar algumas dicas pra vocês que vai ajudar vocês, tá, a escolher quais as melhores peças para se organizar numa gaveta, tá? Quem não tem gaveta, depois a gente grava um vídeo para te ajudar, tá bom? Fique em paz que depois eu gravo um vídeo para te ajudar nesse problema. Mas eu vou tentar aqui te ajudar o que você deve organizar numa gaveta, quais as melhores escolhas e jeitos de organização, que talvez vá te dar um norte para saber o que você deve, né, aproveitar na sua gaveta da melhor maneira e não gastar espaço com coisa que não precisa. E começando, né, com essas dicas, a primeira dica que eu dou é separar os itens, né, que são mais importantes se guardar numa gaveta do que em qualquer outro lugar. Essas peças são peças íntimas, né, meia, cueca, calcinha, sutiã, isso são coisas que naturalmente a gente já separa para pôr numa gaveta, né? E por que é necessário essas coisas ficarem organizadas numa gaveta? Porque peças íntimas, elas são peças pequenas, então são peças que se perdem facilmente. Se elas estão todas dentro de uma gaveta, né, e organizadas do jeito certo, eu vou mostrar para vocês depois, te ajuda a não perder elas, a procurar com mais facilidade. Então, se o par da meia tá junto com o par da meia, você não tem o risco de colocar pares de meia diferente, né? Ou ter aquelas meias perdidas que você não sabe onde foi parar o outro par. O seu sutiã fica também mais conservado. Mulheres que têm sutiã de bojo aí, né, organizado do jeito certo, seu sutiã vai durar por mais tempo. Calcinhas, cuecas também são, né, peças pequenas. Então essas peças pequenas, quando você põe numa gaveta categorizado, separado, do jeitinho bonitinho, vai facilitar a sua vida no seu dia a dia. Esse é o intuito disso. Depois das peças íntimas, outras peças que eu gosto de indicar para pôr numa gaveta são pijamas, né, que também são coisas que naturalmente as pessoas colocam e realmente é, né, uma peça importante para se pôr em gaveta. Por quê? Pijamas tem conjuntos, né? Às vezes tem aquele pijama de frio e aquele pijama de calor, então dá para separar na gaveta, né, as duas categorias separadas, mas na mesma gaveta. Então te ajuda a ver todos os pijamas que você tem, te ajuda a encontrar com facilidade, né, aquela coisa do guarde pijama no conjunto junto, que aí também você não fica perdendo tempo procurando. Mas enfim, é algo que em outros lugares vai dificultar um pouco o seu dia a dia na hora de pegar essas peças. Por isso que nas gavetas são importantes. E uma outra categoria, né, de peças que eu gosto de indicar para se pôr em gaveta é roupa de academia. Por quê?
Porque também tem mais de uma categoria, né, nessas roupas de academia. Tem short, calça, blusa, às vezes tem as meias próprias para academia. Então, se você deixa todo esse pacote, né, de mini categorias, da categoria roupa de academia, junto, a gaveta é uma ótima solução para você fazer isso. Resumindo, como a gaveta pode te ajudar na organização para você escolher as melhores peças. Numa gaveta, você consegue juntar todas as categorias específicas, né, de peças de organização. Então, roupas íntimas. Você consegue pegar todas as peças íntimas de várias categorias e organizar nessa gaveta e ainda deixar que elas fiquem de forma separada, nessas mini categorias separadas para você conseguir ver tudo. E só a gaveta vai te dar esse auxílio. Um cabideiro, que mais? Uma prateleira não vai te dar essa possibilidade. Então é por isso que existem as gavetas, porque nelas você consegue organizar mais de uma subcategoria diferente ali dentro daquela mesma categoria. Então esses tipos, né, esses 3 tipos de peças são os que eu, assim, super recomendo. Tem a questão dos biquínis, que talvez alguém, né, esteja se perguntando. Biquínis é algo meio relativo. Por quê? E até roupa de academia. Mas por que que a roupa, as peças de biquíni são relativas? Porque tem gente que não tem muita frequência, né, de viajar e usar biquíni. Então você precisa colocar na balança o que vale mais a pena estar naquela gaveta. Se são os seus biquínis, né, se você tiver espaço para isso, ótimo, coloque também. Agora, se você tem um espaço limitado, a quantidade de gavetas limitadas, talvez não seja interessante você colocar os biquínis nessas gavetas, e sim em um outro lugar que você não acesse tanto, né? Só quando você for viajar que você vai pegar ele. Roupas de academia, tem gente que não usa muito, né? Tipo, eu tô um tempo sem usar aí também. Mas eu tenho certeza que é muito mais fácil você usar roupas de academia com mais frequência do que biquínis. Então, né, fora você que mora em praia aí. Por isso que eu coloco sempre as roupas de academia em primeiro lugar. Bem, depois de você escolher essas 3 categorias, você vai organizar elas nas gavetas que você tem. E aí você consegue avaliar se sobrou espaço para pôr mais coisa, né, organizar outras peças, ou se não sobrou espaço nenhum e aí você precisa, né, aproveitar os outros espaços que você tem. Então, vamos pensar na situação de que você organizou e sobrou espaço. Uma outra peça que, né, uma outra categoria de peças que eu gosto de indicar para organizar são as camisetas. E por quê? Porque as camisetas, se você não organiza pendurada no cabideiro, que às vezes também não é uma boa opção, você põe numa prateleira e põe numa prateleira uma em cima da outra. Essa situação, nessa forma de organização, ela funciona se você é uma pessoa estritamente organizada e você vai com muita tranquilidade levantar as roupas de cima, pegar a camiseta de baixo e devolver. Aí vai dar super certo pra você. Agora vamos pensar se você é uma pessoa que não tem paciência nenhuma para fazer isso. Se você levanta e puxa de baixo e bagunça as outras, você não tá nem aí e você deixa lá a bagunça que está mesmo. É aí que gera bagunça, porque esse tipo de organização não é para você, ela não vai dar certo para você. Então, a gaveta, ela vai te ajudar a organizar as camisetas de um jeito melhor, tá? Para você conseguir tirar e colocar sem bagunçar as outras que estão lá. E o melhor de tudo, você consegue ver todas ao mesmo tempo. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de organização que eu tenho aqui com as minhas gavetas, para vocês pegarem de inspiração e vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Então vamos lá. Bem, gente, primeira organização aqui, tenho essa parte do meu guarda-roupa. E aí aqui nesse guarda-roupa eu tenho essas 3 gavetas. Então vamos pensar você aí que tem só 3 gavetas aqui no seu guarda-roupa. Nessa primeira gaveta aqui, eu tenho as minhas peças íntimas. E aí, o que vai te ajudar a organizar as peças íntimas de um jeito melhor? Usar essas colmeias aqui, essas colmeias organizadoras. Elas servem exatamente para separar, né, as subcategorias que eu falei para vocês e colocar e tirar as coisas com facilidade sem elas se embolarem. Por exemplo, a meia. Eu não perco nenhum par de meia aqui na minha casa, porque elas ficam todas juntas dentro desses nichos aqui. E se caso eu lavo e não encontro a outra, eu deixo num cantinho aqui
e aí depois eu coloco aqui, entendeu? Então, as colmeias, elas ajudam muito isso e ajudam a te manter mais organizado. Aí aqui, por exemplo, ó, tem o sutiã de bojo. Gente, pode ser que alguém fale assim, ai que louca, tá mostrando... Eu não ligo, entendeu? Isso aqui é uma coisa que todo mundo usa, ninguém tá isento disso. Tem um monte de calcinha aqui que tá secando lá, inclusive. Então, nem tô correndo esse risco. Mas isso aqui é uma coisa que todo mundo usa. Eu acho que é importante mostrar pra vocês aprenderem. Então, fora essa parte aqui, tem o sutiã. Tá vendo que o sutiã, ele tá aqui aberto? Por quê? Se eu faço isso aqui, gente, que é uma coisa que todo mundo faz, né? Eu junto aqui, que eu tô sozinha, aí fica difícil. Aqui, ó, por um em cima do outro, eu tô estragando o bojo. Não é uma boa opção. Você vai acabar com o seu sutiã que você gastou e não foi barato. Então, deixa ele abertinho assim. Eu nem tenho produto organizador pro sutiã. Pra mim não é necessário. Eu só coloco aqui um em cima do outro e pra mim tá tudo certo. Então, você pode usar assim, né, um em cima do outro. Ou tem colmeias assim parecidas, só que elas são mais compridas pra você colocar o sutiã. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Então, aqui, ó, já foi a primeira prioridade, peças íntimas. A segunda prioridade minha aqui, né, foi as blusas de frio e as blusas de alça. E por quê? Porque eu tenho mais gavetas. Lá no meu outro quarto, eu tenho uma gaveta com os meus pijamas. Pensando no caso, se eu não tivesse pijama, se eu não tivesse gavetas extras, se eu tivesse só essas três aqui. Vamos pensar a situação que só tem essas três. O que eu poderia fazer? Essas blusas de frio, eu poderia colocar aqui, uma em cima da outra, um cesto organizador, colocar dentro e colocar os pijamas aqui, tá? É uma segunda opção. E aí pode ficar num outro vídeo pra vocês algumas estratégias de organização, mas eu não quero falar pra não ficar longo. Mas, aqui o que eu priorizei? Blusas de frio. Por quê? Essas blusas aqui de lã, elas não são boas pra você pendurar, porque senão elas esgarçam. Essas blusas, esses cardigans aqui, ó, mais molinhos, são roupas que deformam no cabide. Então, eu deixei todas elas dobradas aqui. Os meus lenços e cachecóis. E vocês viram que estão todas assim em forma de arquivo, ó? É assim que elas estão organizadas, ó. E aí eu simplesmente tiro e coloco. Claro que eu tô com a mão só, e aí eu acabo me lascando. Mas eu consigo tirar e colocar elas sem acabar desmanchando as outras. Esse aqui é o intuito desse tipo de organização. Você consegue ver tudo que tem, você tira e devolve com facilidade. Então, por isso que as camisetas são a boa opção pra pôr aqui. Por isso que eu tô usando esse exemplo pra mostrar pra vocês. E aqui tem minhas blusas de alça. Por quê? Porque eu tenho muitas blusas de alça e também tem blusas de alça que é com renda, que se eu penduro esgarça. Então, ficam todas aqui. E aqui na minha última gaveta, o que eu priorizei foi roupas de academia. Então, aqui tem as meias, né, e os tops aqui no fundo que eu uso. Então, eu usei uma colmeia também pra deixar aqui separado. Aí aqui fica short, bermuda e calça. E aqui todas as minhas blusas de academia. Eu consigo organizar tudo que é referente à academia, tá vendo? Como vocês podem ver. Na mesma gaveta. Mesmo sendo subcategoria diferente, eu consigo pôr tudo junto. Porque eu tenho esse tipo de organização. Se você usa esse tipo de organização, esse sistema, você consegue fazer isso e não se enganar, né? Não deixar as roupas todas misturadas. Bem, gente, como vocês viram, né, eu optei por essas organizações aqui em casa, mas aqui tem esses três tipos de peça porque eu tenho outras gavetas. Eu tenho mais duas gavetas com coisas minhas no outro quarto, que aí organiza os meus pijamas e as minhas roupas de banho. Então, como eu tenho essa possibilidade, pra mim foi mais fácil, né, ir colocando. E é o que eu falo pra vocês. Prioriza essas peças que eu falei primeiro, organiza, deixa nesse sistema de organização. E aí você vai vendo se sobra espaço. Se sobrar espaço, aí você vai para uma outra parte de organização. Se você tem muita camiseta, organiza dessa forma também, porque assim você deixa suas camisetas sempre organizadas, você usa todas, você vê todas, não fica aquela bagunça que você tem que ficar reorganizando o tempo todo. Então isso facilita muito a sua vida. E por último, né,
Roupas de frio, por exemplo, essas blusas de lã. Por quê? Porque tem blusas que não dá para pendurar. Se você pendurar, vai deformar e você vai jogar seu dinheiro fora. Então, na gaveta também é uma boa opção, tá? Então, basicamente, são essas dicas que você tem que seguir se você quer manter a sua gaveta organizada e com as peças específicas para gavetas, tá? E aproveitar o seu espaço da melhor maneira possível. E num outro vídeo, tá? Eu acho que eu vou ter que gravar outros vídeos para falar disso. Mas num outro vídeo eu dou dicas para vocês de como vocês podem, né, criar estratégias para organizar aí o guarda-roupa de vocês da melhor maneira possível e também dar dicas para quem não tem gavetas, porque tem gente que não tem, eu sei disso. Então, eu vou trazer aqui para vocês, eu prometo, tá bom, gente? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês, ter tirado a dúvida, né, de quem me perguntou, né, sobre a organização, foi inclusive a Marília, um beijo, Marília. Mas eu espero ter tirado a sua dúvida, ter te ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou com o maior prazer te ajudar, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, gente, dá um like nesse vídeo, porque isso ajuda a atingir mais pessoas. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, então vai deixar ele mais relevante e você pode ajudar outras pessoas também a aprenderem. E não esquecendo, né, compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga aí que tá se mudando, ou então que acabou de casar e não sabe como organizar a casa, ou aquele amigo ou amiga bagunceiro que não entende nada de organização, para ele começar aí a ser ajudado, tá? E deixa aqui nos comentários qualquer sugestão que você tenha referente a esse vídeo ou qualquer outro, tá bom, gente? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!